Muito bem, já estamos de volta com mais um bloco do seu Fala Rondônia. Agora somos nós, viu? Eu e você aqui da nossa capital Porto Velho. Já entregamos para os interiores e agora nós estamos aqui ao vivo para a nossa capital Porto Velho. E olha só, está no ar mais um quadro Educação Financeira aqui no seu Fala Rondônia. Isso aí! Educação Financeira está no ar aqui, é um espaço semanal para ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro e, olha, evitar armadilhas, né, que podem comprometer o seu orçamento. E o nosso tema de hoje é um tema que está em alta, viu? As bets, exatamente, apostas esportivas que têm conquistado milhões de brasileiros, mas também levantam um alerta sobre o impacto nas finanças e, ó, na saúde emocional. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui mais uma vez o especialista em educação financeira, o Fred Kirati. Falei certo. Bom dia, Fred. Bom dia, ou não tá Fabiola. certo? É Kirati, mas foi quase, né? A gente foi, valeu. Valeu, né? Dá um desconto. E aí, meu querido, tudo bem com você? Tudo bem. Hoje é um Graças a assunto Deus. tanto quanto polêmico, né, Fred? Um assunto que infelizmente está em alta, né? Hoje a gente vai falar sobre bets. Então eu vou pedir para você que está em casa aí, prepara o celular, que vai ter slide na tela, que a gente vai falar sobre bets hoje. Não do jeito que todo mundo está falando aí, né? Que geralmente você ouve outras pessoas falando. Provavelmente você nunca ouviu alguém falar sobre bets do jeito que você vai ouvir agora. Que é, será que porque esse problema das bets está acontecendo no Brasil é porque simplesmente as pessoas gostam de apostar? Ou tem mais coisa por trás disso, né? Hoje a gente vai tratar sobre isso porque a educação financeira, né, Fabíola, ela é muito mais do que apenas números. Ela também Exatamente. fala de comportamentos e emoções. Exato. Para nós iniciarmos, então, a nossa entrevista hoje, ô Fred, fala pra gente. As famosas bets, né? Elas são aposta ou apenas aí investimento? Investimento ou apenas aposta? Conta pra gente. Então, aposta. As bets jamais serão investimento, ao contrário do que tem tanto influenciador falando aí na internet, né? Exatamente. Que você pode investir, que é... Gente, bets, ó, na educação financeira, a gente vai falar tecnicamente agora para começar, tá? Educação financeira, no livrinho da educação financeira lá, as apostas, elas são um dinheiro que você utiliza para o lazer. Aí aqui é o Fred falando agora, tá? Se você gosta de perder dinheiro, se o seu lazer é esse, né? Porque ninguém vai criar um site de bet para perder. Quem perde é quem aposta. Então, caso você esteja gostando de perder dinheiro, né? Seja um lazer para você, é para isso que tem que ser, tá? Um dinheiro que você realmente vai gastar e só esse. Se você está comprometendo outro tipo de conta, você está usando o dinheiro que você deveria estar utilizando em outro tipo de, né, ocasião para aposta, tá errado. Olha só, enquanto você falava aí, Fred, estava pesquisando aqui. Recentemente, nós tivemos um caso envolvendo um servidor público lá de São Francisco do Guaporé. Esse servidor, ele desviou quase mais de 12 milhões dos cofres públicos para fazer o quê? Gastar Bets. em jogos online, jogos de azar, bets, né? Então aí fica essa questão. Até que ponto a pessoa pode chegar quando se trata desses jogos de azares, assim como você falou, muitos influenciadores, eu vou colocar entre aspas aqui, Com porque certeza, entre o aspas, né? influenciador que vai influenciar você a pegar o seu dinheiro, o seu tão suado dinheiro e a colocar nesses jogos é furada, né, Fred? Com certeza. São pessoas que a gente ouve umas pessoas falando na internet aí, e até na TV, né? E principalmente na internet, onde todo mundo é macho, eu gosto de dizer, né? Todo mundo fala o que vem na telha. E a pessoa fala assim, não, fulano quer apostar, o problema é dele. Sempre teve, aposta quem quiser. Hoje, eu vou pedir para a produção botar o slide 1, vocês vão entender que não é bem assim, não. E na minha opinião, tá? Quem faz isso está sendo um covarde, né? Porque, olha só, quem será que costuma ser mais vulnerável quando a gente fala de bets, de vícios, né? Não é um tipo fechado de pessoa, mas é um risco que ele aumenta em certos tipos de pessoa. Por exemplo, quem não consegue nomear o que está sentindo, sabe quando você sente alguma coisa e você não consegue falar, mas você prefere se esconder, ou prefere não comentar, ou fugir do assunto? Precisa resolver tudo imediatamente, tudo é para ontem, né? Você não dá o tempo das coisas. A pessoa que ela se sente
quando ela está contrariada, ela sente que está sendo rejeitada, humilhada, né? Ou é um fracasso por conta disso. Aquela pessoa que busca constantemente prazeres externos, né? Para se acalmar, seja através de alimentos, seja através de outras coisas. Quem tem dificuldade de esperar os resultados, quem está com emocional ou financeiramente desesperado, desequilibrado, quem costuma agir primeiro e pensar depois. Nossa, caramba, quantas dessas aí você de casa marcou, hein, para sim? Eu, educador financeiro, hein? Tem algumas que eu estou trabalhando, com certeza, né? Não, eu não sou perfeito. O que isso diz? Qual que é a tradução disso? Pode retirar o slide, produção. A tradução é que a gente está falando de pessoas que estão vulneráveis, que é a grande maioria da população. Né? O jeito de se fortalecer contra isso seria o quê? Através de terapia, através de um bem-estar. Mas aí eu te pergunto, né, Fabíola? Quem é que está nesse equilíbrio, nesse bem-estar total? Não é? Então, assim, quando uma pessoa fala aí, você vê alguém falando, aposta porque quer, ou você costuma dizer isso, você saiba que tratam-se de pessoas vulneráveis, de pessoas que elas podem ceder, né? E aí, quando o cérebro aprende essa fonte de prazer, aí fica difícil controlar depois. Tem um outro slide que eu vou pedir para a produção colocar, que é o anterior a esse. É, o outro, por favor, ainda. Esse aí, ó. Que é o quê? Quem está, né, baixa, por que acontece? Por que está acontecendo, né, esse boom de bets, né? Devido a essa baixa tolerância à frustração. Que ela não nasce de uma causa única somente. Pode ser que aconteceu alguma coisa na sua vida e você ficou, né, desequilibrado por conta disso, mas essa baixa tolerância à frustração, ela é construída... Põe lá de novo, por favor, só para eu ver mais uma vez a frase lá, que tem uma parte importante, que é isso daí, ó. Não consegue, quando a pessoa se forma, ela não consegue construir uma âncora interna e a capacidade de sentir desconforto, ela precisa eliminar. Mas como assim, quando ela se forma, ela não consegue construir uma âncora interna? Né? É o que é isso? Quando a gente se forma, quando é que a gente se forma? Quando a gente é criança. Agora eu vou perguntar para você que está em casa. Quantas infâncias realmente saudáveis você conhece? A sua foi? Né? Todas as pessoas que não tiveram uma infância saudável estão vulneráveis às bets. A verdade é essa. E é por isso que o problema está ficando tão grande. Infelizmente, um assunto, Fred, que vem crescendo tanto, que muitas pessoas, infelizmente, acabam tirando a sua própria vida por conta disso. Porque Sim. quando vai ver, acaba se afundando em dívidas, acaba tirando o que você tem, né, da sua família ali, tanto o seu quanto também das pessoas ao seu redor. Então, infelizmente, acaba ali tirando a sua própria vida, acaba entrando em depressão, tendo crises de ansiedade, enfim, quando vai ver... Eu tenho uma coisa assim, pessoas me olham, nunca vão imaginar, né? Mas em 2005, 2008 até 2012, eu dei cartas em um clube de pôquer aqui em Porto Velho, clandestino, onde eram secretários, a galera da bala aqui de Porto Velho jogava pôquer lá. E eu vivi nesse meio, eu trabalhei nisso, claro, eu era jovem, não tinha dinheiro nenhum, então trabalhava para ganhar dinheiro, e eu vi tanta coisa acontecendo, Fabíola, eu vi jovens terem a vida destruída, eu vi pessoas, jovem trabalhava em banco, já era gerente com 23 anos, criou contas fantasmas, fez empréstimos para pagar dinheiro de dívidas, isso eu estou falando de 2008, né? Nós estamos em 2026, então já se passam aí 12 anos, quantos anos, né? E está muito pior agora. Esse problema ele vem de longe, né? Ele vem sendo criado de longe. A gente, infelizmente, ou felizmente, que estamos aqui agora, né? Estamos começando a observar ele agora. Exato. O mundo da tecnologia, querendo ou não, acaba facilitando. Sim, pulveriza tudo, forma, claro. Exatamente isso, né? E Fred, conta pra gente, quem que deve evitar esse tipo de aposta? Vamos lá para o slide 3, para a gente continuar e encerrar aqui com chave de ouro. Como detectar em si mesmo, né? Pausa aí, senão vai sumir de novo a letrinha. Vamos lá. A pessoa, que tipo de pessoa, como é que eu sei se eu sou suscetível, né, a apostas, a cair em vícios, né? Além do que nós já falamos aqui, né? Faça algumas perguntas para você mesmo.
Quando eu sinto ansiedade, eu preciso fazer alguma coisa imediatamente, senão eu explodo. Quando acontece alguma coisinha do dia a dia, sabe? Furo o pneu, quebro uma louça, eu grito, eu berro, eu saio xingando, eu brigo com as pessoas que eu amo por conta disso. Eu costumo abandonar os planos quando o resultado demora mais do que eu esperava. Eu fico frustrado. Será que eu sou uma pessoa que eu consigo ficar diante de uma incerteza sem agir impulsivamente para, sabe, faz agora e vê o resultado depois? Então, faça essas perguntas para você mesmo. Se você responder elas com sim, com sinceridade mesmo para você, você vai saber que você está suscetível a vício, sim. Tá? Por mais que no momento você esteja confortável, no momento você diga, não, que é só uma brincadeira, só uma diversão, eu controlo. Eu já convivi com pessoas, Fabiola, e você aí de casa, que eram viciadas em jogo e aí quase quebrou, entrou em depressão, sabe? Realmente quis tirar a própria vida. E aí depois de meses eu vou e visito a pessoa. Ela estava fazendo sabe o quê? Jogando a bets esportivas, só que apostando pouquinho, centavos. E ela falava assim, não, olha só, eu tô controlado aqui agora, eu faço só, mas é bem pouquinho, isso aqui não faz diferença para mim. Não faça isso. Não faça isso. Que situação. Você me fez me recordar agora também de uma situação. Também já vivi algo parecido com pessoas ao meu convívio, que era basicamente isso também. Entendeu? Então, assim, infelizmente, às vezes, quem está nos acompanhando acaba vendo aqui, está passando por uma situação parecida, né? Então, a gente sabe que vai ter influenciadores, vai ter pessoas influenciando você a pegar o seu tão suado dinheiro a estar fazendo um investimento, né? Entre aspas, aqui, que não é um investimento, é uma Não, não perca de é. tempo. Vamos lá, né, Fred? Não é. É muito importante a gente entender uma coisa, e é isso que eu quero que você que está em casa entenda hoje, e vai mudar a forma que você vai olhar as bets. As bets, as pessoas viciam em bet, não é por conta de dinheiro. Não é para ganhar dinheiro, sabia disso? Não é para ganhar dinheiro. O que vicia na bet é a sensação que o seu cérebro aprende de prazer no momento que você tá ali na torcida, que você apostou naquele resultado e tá naquele êxtase, naquela adrenalina. Cara, eu fui jogador de pôquer profissional, vivi disso 8 anos. Eu estive no meio, eu sei como é que é. E eu apostei muito também. E é gostoso. Quando você aposta, é diferente o jeito que você torce. E é exatamente isso que o seu cérebro aprende. E antes era mais difícil, né? Para você apostar era mais difícil. Agora você tem o celular, em qualquer momento, né? Infelizmente, muitas pessoas, funcionários públicos, se acabando, viciados em aposta. Eu estive em hospitais recentemente e eu via senhoras, sabe? Ali, meio que escondido ali, jogando ali o tigrinho, jogando outras coisas. Então é muito triste o que está acontecendo. Se você conhece uma pessoa que está jogando, né? Ou se você joga, sabe que você está dançando com o diabo, tá? Todo dia. Um dia ele vai pisar no seu pé. E se você conhece alguém que joga, converse com essa pessoa, acolha essa pessoa, principalmente, tá? Acolha essa pessoa, porque muitas vezes esse tipo de vício ela não está fazendo porque ela quer mais. Ela está fazendo porque o cérebro dela, a amígdala cerebral dela, a parte inconsciente dela está mandando. E manda tão forte que a pessoa não consegue resistir. Ela não tem capacidade, muitas vezes ela não tem condições de pedir ajuda também. Então essa pessoa ela precisa ser acolhida ao invés de ser julgada, ao invés de ser rechaçada, né? Quantas famílias que a gente vê que estão se destruindo aí por conta de jogo, pelo simples fato da pessoa não ser ajudada e muitas vezes ela não consegue nem pedir ajuda, tá? É uma coisa que é muito parecida com outros tipos de vício. Então, cara, pô, eu vi influenciador agora na Copa mandando torcer pro Cabo Verde contra a gente. Tá de saco, desculpa, né? Mas pô, é brincadeira, A gente cara. entende, Entendeu? Então exatamente. você tá. É a mesma coisa que você ir na frente de uma clínica de reabilitação de viciados e abrir lá um self-service lá do que eles gostam. Né? Então é muita falta de noção, de responsabilidade, é muita covardia dessas pessoas que anunciam bet. E se você ainda continua com esse pensamento de mas cada um aposta se quiser, não sei o quê. Se você não respeita o limite dos outros, também não queira, na hora que você precisar, que respeitem os seus.
Pronto, exatamente. Olha, é um assunto tão importante para se falar que se deixar a gente fica falando aqui a manhã toda, né? Porque Fica. tem assunto demais. Mas, Fred, eu quero agradecer a sua participação aqui, Eu que por vir agradeço. falar mais uma vez aqui, mais uma semana, sobre educação financeira. O tema hoje relacionado aos jogos de azares, as famosas bets. Obrigada, meu querido. Por nada, agradeço você, agradeço a SGC e você que está em casa até quarta-feira que vem. Isso aí. Então, esse foi o nosso quadro Educação Financeira dessa quarta-feira. Isso aí, olha, eu vou deixar aqui ainda o Fred aqui, o Fred ainda está comigo, pode mostrar aqui na aberta aqui, o Fred ainda está comigo, porque, Fred, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, ainda relacionado à educação financeira, porque as mulheres brasileiras, elas enfrentam aí uma grande dificuldade quando se trata de segurar dinheiro, de economizar de verdade. As mulheres estão aí à frente, né, mais do que os homens, passando por dificuldades, mais contas quando se trata de cartão de créditos, mais dívidas. Então, a gente vai acompanhar uma reportagem exclusiva falando um pouquinho mais sobre esse assunto relacionado às dívidas envolvendo as mulheres, aonde a nossa repórter Natália Figueiredo vai falar um pouquinho mais sobre. O levantamento ouviu mais de 1.000 pessoas em todo o país.